Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. A você que me assiste, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, seja muito bem-vindo a esse vídeo, essa live. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, como também a todos da sua casa. Muita luz para você. Que haja luz sobre o teu espírito, sobre a tua mente. Que haja paz e alegria sobre a tua alma. E que haja perfeita saúde sobre o teu corpo físico. Que haja vida abundante sobre você, como também sobre todos da sua casa. Pastor Denison Souza aqui falando do Ministério Deus Vivo. Ministério esse que é o próprio ministério do Senhor Jesus, porque Jesus Cristo é o Deus encarnado, é o Deus vivo, aquele que é, o que era e o que há de vir nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Você que está me assistindo pelo YouTube, se você está aqui pela primeira vez, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de quando eu postar vídeos aqui pelo canal ou de quando eu entrar ao vivo, tá bom? Então faça isso, se inscreva no canal, ative o sininho, já deixe o seu like, é importante que você curta o vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, tá bom? E você que está me assistindo pelo Facebook, se você está aqui também pela primeira vez, tem a opção de você me seguir, ative o sininho para receber notificações de quando eu entrar ao vivo aqui pelo Facebook. E deixa aí seu like, seu coraçãozinho, deixa aí nos comentários aí o seu pedido de oração, seja pelo Facebook ou pelo YouTube. Você que está me assistindo, deixe aí nos comentários aí o seu pedido de oração, que eu estarei orando, intercedendo por você, como também por todos da sua casa. Glória a Deus. Quero pedir a você nesse momento que você compartilhe esse vídeo, tá bom? Pode fazer isso? Jesus Cristo ele disse: se deres um copo de água fria a um profeta meu, receberás recompensa, galardão de profeta. O que é galardão? Galardão é recompensa. Recompensa. E são palavras ditas pelo Senhor Jesus, né? E o que vem do Senhor Jesus é coisa boa. Jesus só tem a oferecer, né, aquilo que é de bom. Então se ele diz que há recompensa, então faz isso, né? Compartilha aí com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos. Compartilha aí com, no mínimo, com 12 pessoas. Por que eu sempre falo 12, né? Com 12 pessoas, porque o número 12 é o número do reino. E o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas o reino de Deus é paz, é alegria e justiça no Espírito Santo. O número 12 é o número do reino. 12 tribos de Israel, 12 discípulos, 12 portas da Nova Jerusalém, 12 meses tem um ano. Então o número 12 é o número do reino de Deus. Então compartilha aí pelo menos com 12 pessoas do seu círculo de amizade, pessoal da sua parentela, da sua família, do seu local de trabalho, tá bom? Eu costumo dizer o seguinte, que quem é salvo quer salvar. Quem já foi ajudado, quer ajudar, quer socorrer. Então faz isso. Me ajuda aí a pregar o Evangelho, alcançando o maior número possível de pessoas, para que assim o Senhor Jesus possa curar, libertar e o principal de tudo, né, salvar. Glória a Deus. Então compartilha aí. Eu quero nesse momento unir a minha fé juntamente com a sua. São 3h33, né? No caso 3h38, né? Eu entrei 3h33 da manhã. E por que 3h33? Porque essa live, né, esse propósito é baseado em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Está escrito em Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei
e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, das quais não sabe. Então, é baseado nesta passagem bíblica que eu oro nesse horário, no horário de 3h33 da manhã. E esse horário, entre 3 da manhã e 6 da manhã, a Bíblia chama esse horário do horário da quarta vigília da noite. Foi exatamente nesse horário que Jesus Cristo apareceu andando sobre as águas. De maneira sobrenatural, Jesus Cristo apareceu andando sobre as águas. Depois de ter ficado um período de 6 da tarde até aproximadamente 3 da manhã em oração no alto do monte. Quando ele desceu do monte, ele andou sobre as águas. Então foi nesse horário que Jesus Cristo lhe apareceu aos discípulos andando sobre o mar da Galileia. E esse horário, o horário da madrugada, é um horário também que os profetas, como Elias, Eliseu, Jeremias, Ezequiel, Isaías, Daniel e tantos outros profetas, Os profetas, eles oravam de madrugada. O próprio Deus, ele sempre enviava os seus profetas de madrugada. Depois eu vou até ler na palavra, vou ministrar uma palavra ao teu coração falando a respeito disso, sobre a importância de se buscar a Deus de madrugada. Mas antes de estar ministrando a palavra, eu quero orar, tá bom? Quero nesse momento unir a minha fé juntamente com a sua. E você que tem algum pedido para deixar nos comentários, deixa aí nos comentários. Eu vou orar nesse momento. Vamos nesse momento falar com Deus. Vamos falar com o Senhor nesta hora. Glória a Deus. Vamos falar com um Deus vivo, com Deus Todo-Poderoso. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Deus amado, Deus querido, Deus santo, Deus todo-poderoso, Criador dos céus, Criador da terra. Tu és o Deus vivo. Está escrito na sua palavra que Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Que o Senhor não é Deus de mortos, mas o Senhor é Deus de vivos. E é ao Senhor que nós nos dirigimos nessa hora, ó Todo-Poderoso de Israel, ó Deus vivo, Criador dos céus, Criador da terra, Senhor de tudo e Senhor de todos. A Ti, nesse instante, nos dirigimos. O Senhor que é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós entramos na Tua presença nesse momento, meu Pai, com ações de graças. Glorificamos e exaltamos o Teu santo nome. Ebenezer, como disse o profeta e sacerdote Samuel. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem sido conosco. E nós Te agradecemos, meu Pai. Te agradecemos pelo fôlego de vida. Te agradecemos, Senhor, pelos escapes, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, por nos guardar. Por guardar a nossa vida, por guardar os da nossa casa. Obrigado, Senhor, por todas as sortes de bênçãos.
pelo pão de cada dia, pelas vestes, pela moradia. Te agradecemos por tudo, ó Pai, por tudo que o Senhor já nos fizeste, por tudo que o Senhor já fizeste, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo mais que certamente o Senhor haverá de fazer em nosso benefício. Nós glorificamos a Ti. O salmista ele diz: o que darei, pois, ao Senhor pelas suas bênçãos? O que darei, pois, ao Senhor pela sua bondade para comigo? O que podemos dar ao Senhor, meu Pai, a não ser a nossa própria vida? O Senhor é o nosso dono por duas vezes. Primeiramente por direito de criação e depois por direito de adoção, porque através de Jesus Cristo nós somos teus filhos adotivos, somos adotados pelo Senhor através de Jesus Cristo. Então muito obrigado, meu Pai, muito obrigado pelas nossas vidas, obrigado pela salvação, pelo sangue derramado do Teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigado por ter enviado Jesus Cristo, porque se não fosse essa demonstração de amor do Senhor para conosco, nós estaríamos perdidos. Mas graças ao Senhor, ao Teu imenso amor para conosco, nós hoje temos a oportunidade de ficarmos livres da condenação eterna. Por isso, muito obrigado, meu Pai, por enviar Jesus Cristo. A Tua palavra diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do mal. E quanta maldade, quantas coisas ruins têm acontecido, meu Pai, na vida de inúmeras pessoas. O diabo ele tem destruído tantas vidas, tem arruinado tantos casais, tantas famílias, tem prevalecido contra inúmeras pessoas. Mas a Tua palavra diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do mal. Então, meu Deus, eu quero nesse momento pedir ao Senhor que o Senhor venha se compadecer daqueles que têm sido atacados pelo mal, por aqueles que estão sofrendo, por exemplo, com enfermidades, pessoas que estão acometidas de doenças, pessoas que estão, meu Deus, num leito de hospital, estão dependendo, meu Deus, de medicamentos, dependendo, meu Pai, sabe, dos médicos. E os médicos, como também os medicamentos, estão apenas servindo de paliativo. Mas Tu és um Deus que não faz com que a pessoa melhore, mas Tu és um Deus que cura. O Senhor mesmo diz na Sua palavra: operando eu, quem impedirá? O Senhor mesmo diz na Sua palavra: eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te cura. Então, meu Deus, eu peço nesse momento, cura todas as pessoas que solicitaram oração, pessoas, meu Deus, da minha parentela, pessoas do meu círculo de amizade, pessoas que acompanham o meu ministério, pessoas que solicitaram oração pelo Messenger, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, aonde houver um pedido de oração, um pedido de socorro, que o Senhor venha atender nessa hora, que o Senhor venha glorificar a Ti mesmo e ao Teu Filho Jesus Cristo, curando aqueles que se encontram enfermos fisicamente, como também aqueles que se encontram enfermos na alma, pessoas que se encontram com depressão, com angústia, com ansiedade, com síndrome do pânico,
pessoas que não conseguem dormir à noite, pessoas que têm visão de vulto, audição de vozes, pessoas, meu Deus, que carecem do teu socorro, da tua ajuda. Então resgata agora, meu Pai. Liberta agora, meu Deus. Liberta. Liberta da aflição. Liberta da depressão. Liberta, meu Deus, da tristeza. Quantos são aqueles que se encontram tristes? Quantos são aqueles que se encontram amargurados? Quantos são aqueles que se encontram sem esperança? Então eu te peço nesse momento, meu Deus, envia o teu Espírito nessa hora e faz o teu nome ser glorificado, meu Deus. Faz o teu nome ser glorificado na vida daqueles que solicitaram oração. Visita, meu Pai, os hospitais, os manicômios. Visita, meu Deus, as pessoas que moram nas ruas, pessoas que vivem em situação de miséria. Sim, meu Pai, que o Senhor venha usar vidas para que possam socorrer, para que possam ajudar aos que estão em aperto, em necessidade. O Senhor é aquele que usa aqueles que dão lugar ao Senhor. Então, meu Deus, usa aqueles que estão dispostos a glorificar o teu nome através das boas atitudes, das boas ações para com seu próximo, para com seu semelhante. Faz o teu nome ser glorificado agora, meu Pai, na vida dos casais, pessoas que estão à beira da separação, pessoas, meu Deus, que não conseguem se ver livre, que não conseguem se livrar, sabe, do espírito da prostituição, do espírito da fornicação, do espírito do adultério. Livra, meu Deus, livra os teus filhos nessa hora de toda influência maligna. Livra os teus filhos nessa hora, meu Deus, sabe, da ação do mal. Livra as famílias, meu Deus. Entra nos lares nessa hora, nessa madrugada, na manhã deste dia. Entra nos lares, entra no quarto, na sala, na cozinha, no banheiro. Que o Senhor vá de encontro aos lares de todos aqueles que solicitaram oração. Visita o pai, meu Deus. Visita a mãe. Visita o filho, a filha, o esposo, a esposa. Visita, meu Deus, a parentela. E faz a tua palavra se cumprir, pela qual diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Peço nesse momento também, meu Deus, que o Senhor venha nesse instante abençoar aqueles que se encontram em situação de escassez, de dificuldade financeira. Tu és o dono do ouro, tu és o dono da prata. O Senhor mesmo diz: minha é a prata, diz o Senhor. Então que a tua bênção, da qual não acrescenta dores e que não traz desgosto, alcance a vida daqueles que se encontram, meu Deus, em situação de opróbrio, de vergonha, de vexame. Faz o teu nome ser glorificado agora, abrindo as portas que precisam ser abertas, fazendo com que a causa na justiça seja ganha. Favorece agora, meu Deus, os que solicitaram oração para a sua vida profissional, empresarial, financeira. Há pessoas que me solicitaram oração por essa área. Então, meu Deus, atende agora o clamor, o grito de socorro dos teus filhos e faz o teu nome ser glorificado. Salva, meu Deus, nessa hora os que estão afastados, desviados. Traz de volta para a tua presença. Traz de volta, meu Deus, para a tua presença. Dê agora, meu Pai, aos teus filhos força, vigor, virtude. Que haja unção do Senhor, meu Pai, sobre aqueles que estavam fracos, desanimados, pensando em desistir, pensando em parar, pensando em olhar para a tempestade, para as ondas do mar da vida. Faça os teus filhos continuarem com seus olhos focados no Senhor.
Ajuda os teus filhos, meu Deus, nessa hora. Os que não entregaram a vida a Cristo, que se rendam ao senhorio de Cristo, para que assim possam ter os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Então assim, meu Deus, eu oro por todas as áreas da vida humana dos teus filhos, das pessoas que solicitaram oração, dessa pessoa que participa desse momento de oração. Eu oro por todas as áreas. Teu Filho Jesus Cristo, ele disse: eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Então que esta palavra, meu Pai, se concretize na vida dos teus filhos, na vida de todos que me solicitaram oração. Então assim, meu Deus, eu oro e já creio na resposta desta oração, deste clamor, em louvor ao teu santo nome, para a glória do teu santo nome, que assim seja feito, em nome do Senhor Jesus, ligado na terra, ligado nos céus, para a glória do Deus vivo, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Receba nesse momento o teu milagre, receba nesse momento a tua bênção, receba nesse momento a tua vitória. Jesus Cristo te concede perfeita saúde, te concede a bênção da qual não acrescenta dores. Jesus Cristo salva os da sua casa. Jesus Cristo, ele resgata a tua vida. Ele te tira do lamaçal. Ele te limpa, ele te purifica, ele te lava, ele te salva. Jesus Cristo, ele te dá saúde. Jesus Cristo te dá paz. Jesus Cristo te dá alegria. Jesus Cristo te dá salvação. Então receba e tome posse da vida abundante que Jesus Cristo prometeu aos que nele tão somente crê. Receba e receba e receba. E você que crê, declare: eu recebo e tomo posse. Creia, tu darás o teu testemunho de fé, de milagre, de bênção e de vitória, em louvor ao Deus vivo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pois bem, eu quero nesse momento ministrar aqui uma palavra. Glória a Deus, vamos de palavra. Vou ter que ministrar aqui uma palavra. Ministrar aqui uma palavra. Evangelho de Marcos. Vamos lá, Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, ou estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. O evangelista Marcos está se referindo aqui a Jesus Cristo. É a respeito de Jesus que esse versículo fala. Esse versículo fala a respeito do Senhor Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 35. E levantando-se de manhã, muito cedo. E aí você pode entender esse muito cedo como, por exemplo, 3 da manhã. 3 da manhã, apesar de escuro, já é um novo dia. Pelo menos nós que somos daqui do Ocidente, para nós o dia começa, um novo dia começa a partir de meia-noite. Já para os orientais, para o povo do Oriente Médio, por exemplo, o dia começa no horário das 18 horas, no horário das 6 da tarde.
E a palavra fala que Jesus se levantou bem cedo, muito cedo, ainda estava escuro, e saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. O Espírito Santo falou comigo a respeito deste versículo. E aí o Espírito Santo me fez lembrar de que os profetas, eles tinham um costume de orar a Deus pelas madrugadas. E a palavra nos fala que aquele que busca o Senhor de madrugada o encontra. Enquanto uma boa parte das pessoas estão dormindo, são poucos aqueles que estão acordados para buscar a face de Deus. Existem aquelas pessoas que têm dificuldade para dormir. Existem pessoas que têm insônia. E a insônia é um mal, e não tenha dúvida de que é um mal espiritual. É de duas ou uma. Se a pessoa ela não consegue dormir, ou é porque existe um mal espiritual que não está deixando a pessoa dormir. E olha que tem pessoas que tomam, por exemplo, calmantes, remédios para dormir, né? E o outro fato da pessoa ela não conseguir dormir é que muitas das vezes a pessoa ela não consegue dormir porque é o próprio Deus. O próprio Deus faz com que a pessoa ela perca o sono. E se ela está sem sono é porque Deus, né? Deus quer bater um papo com ela. Quer que ela bata um papo com Ele. Porque oração não é só você quem fala. Oração não é só o fato de você falar com Deus, mas é o fato também de Deus falar com você. Você fica em silêncio. Por algum tempo. E em um certo momento, o Espírito de Deus ele começa a falar com você. No seu espírito. A palavra diz que o Espírito Santo ele testifica. Testificar quer dizer dar testemunho. O Espírito Santo ele começa a dar testemunho. Começa a falar no nosso espírito. E aí o Espírito Santo falou comigo nessa palavra aqui antes de eu entrar na live. Marcos capítulo 1, versículo 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então Jesus ele tinha esse hábito de ir para um lugar deserto e ali ficar falando por tempo indeterminado com o Pai. Ele só deixava de falar com o Pai quando o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo confirmava no espírito dele. Basta. Agora pode voltar para a civilização. E esse é um dos segredos dos profetas. E quem é o profeta? O profeta é aquele que fala as palavras de Deus. João Batista, por exemplo, que foi o maior profeta nascido de mulher, Jesus Cristo deu esse testemunho a respeito de João Batista. Jesus ele disse, né, que não há nenhum profeta maior do que João Batista, né? No caso, Jesus ele disse que João Batista foi o maior profeta. Essa foi a expressão, né? Jesus ele declarou a respeito de João Batista. Porque não há nenhum profeta maior nascido de mulher além de João Batista.
Jesus disse que João Batista foi o maior profeta nascido de mulher. E João Batista, ele disse que aquele que fala as palavras de Deus não recebe o Espírito por medida. Que aquele que é de Deus fala as palavras de Deus e não recebe o Espírito por medida. Então, um profeta é aquele que profere. A palavra profeta vem de proferir. Proferir, falar. E o que é profecia? Profecia é a mensagem de Deus, que pode falar do passado, do presente e do futuro, que pode ser uma mensagem de edificação, de consolo ou de exortação. E esse foi e ainda é o segredo dos profetas: buscar a Deus de madrugada. E olha só o detalhe, a palavra diz que ainda era muito escuro. E aqui que está o segredo. Para você vencer a escuridão, é exatamente no momento de escuridão que você deve o quê? Buscar a Deus. Quando você busca a Deus de madrugada, você está sacrificando, né, um período de horas ou de minutos de sono. Para quê? Para buscar a Deus. E quando você sacrifica, o resultado do sacrifício é fogo. E quando o fogo desce, na sequência o que vem? Vem glória. Então esse é um dos segredos dos profetas. Os profetas eram enviados por Deus ao povo de madrugada. Além dos profetas terem o hábito de buscarem a Deus de madrugada, os profetas também eram enviados por Deus de madrugada. Aí eu quero ler aqui para você, por exemplo, são quase 4 da manhã, né? Já são 4 da manhã, 4 e 7 da manhã. Aí, por exemplo, eu quero ler aqui para você Jeremias, capítulo 33, versículo de número, veja só, Jeremias, capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei. Aqui é uma ordem de Deus. O verbo está no imperativo. É uma ordem. Clama a mim. Deus está falando, clama a mim. Deus não está pedindo, Deus está ordenando. Isso é uma ordem. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aí olha só o que diz o versículo anterior, o versículo 2. Jeremias 33, versículo 2. Assim diz o Senhor que faz, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Aí eu vou ler aqui novamente o versículo 2 e eu já te explico. Na sequência eu já venho te explicando que o Espírito Santo me revelou aqui. Assim diz o Senhor que faz isto. O Senhor que forma isto. Para o quê? Para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Aí, meditando nesse versículo, o versículo 2, o Espírito Santo me mostrou aqui a Trindade. Nós temos aqui, primeiramente, assim diz o Senhor, Deus Pai, que faz isto.
Então Deus Pai, ele faz. Ele faz. O Senhor, qual Senhor? Deus Filho, que forma isto. Então Deus Filho, ele forma para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Qual Senhor? O Senhor Espírito Santo. Então, em um único versículo nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai faz, o Filho forma e o Espírito Santo estabelece. Aí eu grifei aqui, que a minha Bíblia é toda anotada, né? Aí eu grifei aqui, ó. O Senhor é o seu nome. Qual nome? Jesus. Mas Jesus o quê? Apenas o Deus Filho? Não. Qual o significado do nome Jesus? Deus é a salvação. Então, no Pai, no Filho e no Espírito Santo nós temos o quê? O único Deus, do qual é a salvação. Deus é a salvação. Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus que salva. O Deus que salva. O Deus que salva, do qual faz, do qual forma e do qual estabelece. E para aquilo que nós queremos que o Senhor faça, e para aquilo que nós queremos que o Senhor venha formar, e para aquilo que nós queremos que o Senhor venha estabelecer, qual foi a ordem do Senhor no versículo 3? Estou em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Qual foi a ordem do Senhor? Clama a mim. É uma ordem. Deus não está pedindo. Deus não está dizendo, por favor, clame a mim. Deus não está dizendo, por favor, clame a mim. Não, Deus está dizendo. Deus está dando uma ordem. É uma ordem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ainda bem que eu tenho buscado ter juízo. Por isso que eu oro de madrugada. Porque é uma ordem. É uma ordem. A palavra diz, aquele que me buscar de madrugada, me encontrará. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Ou seja, Deus vai revelar. Deus vai revelar aquilo que Ele vai fazer. Porque é assim que funciona. Você fala com Deus e depois Deus fala contigo. Ou se não, até mesmo antes de você falar com Deus, Ele fala contigo. Ele se antecipa. O próprio Deus, Ele fala na sua palavra. Antes que eles clamem a mim, eu irei respondê-los. Lhes responderei. Antes que eles me clamem, eu irei respondê-los. Então, é uma ordem dada por Deus. Clamar a Ele. Porque quando nós clamamos a Ele, Ele garante que responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então você vê, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um faz, um forma e o outro estabelece. Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade perfeita, né? Na vida do ser humano. Aí eu separei aqui mais uma passagem que fala sobre os profetas, ó. Aqui mesmo em Jeremias capítulo 29, versículo 19. Por enquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, mandando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Deus, Ele fala manhã, tarde, noite e também pelas madrugadas. Deus usa os seus profetas. E a palavra diz que Ele envia os seus profetas o quê? Madrugando.
mandando-lhes eu, os meus servos, os profetas, madrugando e enviando. Hoje, nos nossos dias, de que forma Deus ele envia os seus profetas madrugando? Pelo um programa de TV, pelo um programa de rádio, por uma live que está sendo feita de madrugada, pelo um programa de TV, pelo um vídeo no YouTube, ou no TikTok, ou no Instagram, qualquer plataforma, né, de rede social. Às vezes a pessoa está sem sono, está sofrendo de insônia, ou às vezes não. O problema da pessoa não é nem questão de insônia. O sono sumiu da pessoa, por quê? Porque Deus tinha para ela uma mensagem. Naquele instante que ela estava ali sem sono, aliás, foi o próprio Deus que fez com que o sono sumisse e desaparecesse. Então a palavra diz que os profetas tinham o hábito de buscar a Deus de madrugada, e além de buscarem a Deus de madrugada, Deus também os enviava ao seu povo de madrugada. Mas olha o que diz a palavra aqui, ó. Mas vós não escutastes, diz o Senhor. Deus tem enviado profetas de madrugada. Como eu disse ainda há pouco, existem pessoas fazendo live, como é o meu caso, né? De madrugada. Existem programas de TV de inúmeros ministérios de madrugada. Aliás, tem ministério que é manhã, tarde e noite, pregando o Evangelho, buscando trazer de volta a ovelha desgarrada para o aprisco, para a presença de Deus, buscando resgatar o que se encontra perdido, buscando salvar. Aí eu quero ler aqui uma outra passagem. A outra passagem que eu quero ler aqui é Jeremias também. Jeremias 43. Aliás, Jeremias 44, versículo 4. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais esta coisa abominável, que odeio. Mas eles não escutaram e nem inclinaram os seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. E aí, deixa eu falar aqui uma coisa. O apóstolo Paulo ele fala que quem serve a ídolos não serve a deuses, mas serve a demônios. E existem inúmeras formas de uma pessoa servir os demônios. Existem inúmeras formas de uma pessoa servir ao diabo. Ninguém, em sã consciência, vai dizer: ah, eu não sirvo o diabo. Aliás, ninguém gosta, né? Apesar que tem uns doidos aí, né? Nos nossos dias, a cada dia mais tem surgido pessoas que se declaram serem servas do diabo. Literalmente mesmo, servas do diabo. Há muitas pessoas aí se declarando como sendo satanistas. Mas uma boa parte da população, a nível mundial, uma boa parte da população ainda busca dizer que é de quem? De Deus. Temos os ateus, temos aqueles que dizem que creem em Deus, e os que dizem crer em Deus não são apenas os cristãos, mas existem inúmeras pessoas
de diversas religiões, de diversos credos, que confessam crer em um Deus criador, né? Aquele que criou os céus, que criou a terra, que criou o mar, enfim. Cada um tem uma forma de interpretar ou de entender a respeito de quem possa ser o Criador. Mas a Bíblia fala, a palavra de Deus fala, que existem inúmeras formas da pessoa desagradar a Deus, de estar fazendo a vontade do diabo, sem saber que está fazendo a vontade do diabo. Eu costumo, por exemplo, sempre para tirar qualquer dúvida, peraí, se eu estou servindo ao diabo ou não, como eu sei se eu estou servindo ou não? Bem, o pastor falou de servir o diabo diretamente ou indiretamente, como é que é isso? Como é que eu sei se eu estou fazendo a vontade do diabo ou não? Bem, lá em Gálatas, é uma passagem que eu sempre leio, e eu quero ler aqui, lá em Gálatas, no capítulo 5, fala a respeito disso e eu quero ler. Eu já li essa passagem por inúmeras vezes, e sempre quando o Espírito Santo fala para eu ler, eu tenho que ler. Então diz aqui, ó, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Aliás, deixa eu ler um pouquinho antes. Gálatas 5, versículo 17. Deixa eu ler só mais um pouquinho antes, o 16. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai em espírito. E aqui está espírito com letra maiúscula, ou seja, o Espírito Santo. E não cumprireis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Desejo desenfreado da carne. Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Então a pessoa ela quer fazer as coisas que agradam a Deus, porque o espírito quer as coisas que são provenientes de Deus. Mas a carne não. A carne ela não se converte e nunca vai se converter. A carne ela é mortificada através do jejum. Por isso que quando eu estou ministrando, por muitas das vezes, como agora, por exemplo, eu sempre falo a respeito do jejum. E eu falo porque a palavra fala. Jesus ensinou sobre o jejum. Os apóstolos viviam em santo jejum, e um dos segredos dos apóstolos e dos profetas, por serem usados por Deus e por vencer a carne, né, a sua natureza caída, para eles vencerem a natureza caída, eles apelavam o quê? Para o jejum. O jejum é para mortificar as obras da carne. A pessoa que entrega a vida para Jesus Cristo e que não tem esse estilo de vida, que pelo menos não jejua no mínimo 3 vezes por semana, essa pessoa ela está fadada ao fracasso. Está fadada ao fracasso. Porque uma vez que a pessoa ela jejua, ela enfraquece a carne. Ela mortifica a carne. E pela palavra, pela oração, ela fortifica o espírito. E pelos louvores também, né? Cânticos espirituais. Ela fortifica, ela fortalece o espírito. O espírito prevalece sobre a alma e sobre a carne quando se tem esse estilo de vida. Jejum, oração, palavra e cânticos espirituais. Aí na hora de você vencer as obras da carne, as tentações, você tem uma facilidade para vencer. Você consegue vencer com facilidade. Porque a carne perde força, o espírito se fortalece. E aí quando você está no espírito,
pode ser o próprio Satanás, pode ser o próprio Beelzebul. Você vence. Lembrando que você não vence o maligno, os demônios, potestades, principados, hostes espirituais da maldade, não é pelo jejum. O que faz com que você vença é pela fé. E como é que você faz com que a sua fé se torne grande, robusta, forte? Como é que você se torna uma pessoa invencível contra as forças do mal? Pela fé. Mas como é que você faz com que a sua fé se torne grande, gigantesca? Pela oração, pela meditação da palavra, por cânticos espirituais, confessando os pecados e os abandonando. Sendo que para você ter força para abandonar, você precisa apelar para quê? Para o jejum. Então, eu estou contando aqui para você, estou falando aqui para você, te contando, te ensinando os segredos dos profetas. O segredo, né, de Jesus Cristo ter vencido enquanto esteve aqui na terra. O segredo do qual a palavra nos mostra como os apóstolos venciam, como os apóstolos venceram, como os profetas venceram. Então, para poder terminar aqui, quero ler aqui para você aqui. Minha bateria está indo embora, né? Espero que eu consiga terminar aqui. Mas vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por isso o jejum. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, quando você vai para o jejum, a carne enfraquece, você mortifica a carne. Aí você vai e fortalece o Espírito com palavra, oração, louvores, cânticos espirituais. E aí o resultado é isso aqui. O que é fruto? O fruto é resultado. Qual é o resultado do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, para eu terminar aqui a palavra aqui, lembrando que você que está me assistindo, né? Talvez você é novo por aqui, ou esteja aqui pela primeira vez, não sei. Mas o meu ministério é ministério de ensino. Aliás, a palavra diz, né? O povo perece por falta de conhecimento. Lembrando que não é só o conhecimento, apenas. Tem que haver conhecimento seguido de prática. Não tem jeito. É que nem receita de bolo. Você tem todos os ingredientes, mas se você não meter a mão na massa, se você não meter a mão para misturar todos os ingredientes, o bolo não vai sair, né? O bolo não vai ficar pronto sozinho. Não vai ser assim, no estalar de dedo que o bolo vai ficar pronto. Não vai você meter a mão para misturar os ingredientes, não. Então a vida espiritual, a vida com Deus é a mesma coisa. Por isso que a Bíblia ela é bem enfática. A palavra é bem clara. Não seja apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. E eu, por exemplo, aqui eu dou passo a passo. Praticamente eu passo para as pessoas tudo mastigadinho. Tudo mastigadinho. Passa a receita do bolo direitinho. Porque assim Jesus fazia, assim o apóstolo Paulo fazia, assim Pedro, Tiago, João, os apóstolos faziam. A Bíblia é o nosso manual de fé. E a Bíblia ela passa tudo, né? A palavra ela nos dá o passo a passo. Mas não é só receber o passo a passo, as informações.
Tem que sair da teoria e partir para o quê? Para a prática. Então, para nós terminarmos aqui, lembrando que essa palavra está sendo uma palavra de ensino. De ensino. Você quer resposta para qualquer área? Eu estou te passando os segredos aqui. O segredo é você orar de madrugada. De madrugada. De madrugada. O segredo é você rejeitar as obras da carne. É dar ouvido ao que Deus tem falado por meio dos mensageiros, dos profetas. Aí voltando lá para Marcos. Gostaria até de falar um pouquinho mais sobre esse tema, mas fica para uma outra oportunidade. Mas vamos lá, Evangelho de Marcos, para terminar aqui. A palavra diz aqui, ó, que depois que Jesus ele orou de madrugada, olha o que diz aqui a palavra, depois de ele ter orado de madrugada, e pregava na sinagoga deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. E diz a palavra aqui que o rapaz ficou limpo, ó. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Jesus Cristo ele disse assim: estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, curarão os enfermos. As pessoas que acompanham o meu ministério já ouviram alguns testemunhos. Aliás, quem já me acompanha já de longa data já ouviu muitos testemunhos. Por que acontece tais testemunhos? É por minha causa exclusivamente? Não, é por causa de Deus. Toda a honra e toda a glória e todo o louvor sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus vivo. Mas para Deus ele usar a minha vida, é necessário seguir os passos de Jesus. Jesus orava de madrugada. Os profetas